Bom, tendo em vista o problema proposto na disciplina, o tópico 1 seria a absorção de metais pesados pelo fungo Penicillium coryophyllum para biorremediar áreas contaminadas. Atualmente, é grande a preocupação com o crescente aumento dos níveis de poluentes descartados no meio ambiente. Dentre desses poluentes, os metais pesados ocupam uma posição de destaque, uma vez que estão presentes na composição de inúmeros rejeitos industriais. Sendo assim, faz-se importante o desenvolvimento de técnicas que tenham como intuito o tratamento desses efluentes. Muitos são os processos utilizados para o tratamento de efluente. Entre eles encontra-se o processo de biosorção, técnica que utiliza diferentes biomassas, fungos, bactérias, águas, etc., na remoção, retenção ou até mesmo na recuperação desses metais pesados. O cenário apresentado permite indicar o uso de micro-organismos, especialmente de fungos filamentosos, como alternativa no tratamento de áreas impactadas com metais pesados, como também é possível indicar, dentre as inúmeras espécies de fungos existentes, o emprego da espécie do gênero Penicillium, em particular o P. coryophyllum, como agente biorremediador. Fungos do gênero Penicillium, pertencentes da família de Trichomosae e ao filo Ascomycta estão amplamente distribuídos no meio ambiente. No caso específico desse fungo, foi relatado o seu isolamento em material de decomposição, solos, grãos de cereais e ambientes contaminados com níquel. O termo biosorção é usado para abranger a captação e absorção de metais por toda a biomassa, tanto viva quanto morta, através de mecanismos físico-químicos, tais como a dissorção ou a troca iônica. Sendo assim, é um ótimo candidato à remoção de metais pesados em ambientes líquidos. Tendo isso em vista, em 2019, a produção paraense de minérios foi liderada pelo minério de ferro, cuja produção alcançou 193,6 milhões de toneladas, ocorrendo um crescimento de 14,5% quando comparado aos últimos anos. Esse crescimento não só se deu por conta do ferro, e sim o níquel, que é formado pela fusão do minério tendo como resultado o ferro-níquel de alto teor, onde toda essa cadeia de produção gera inúmeros resíduos. Então isso é visto como uma justificativa para esse trabalho. Com base nisso, os nossos objetivos seriam oferecer uma alternativa correta ao tratamento desses resíduos, a remoção de níquel como rejeito em áreas contaminadas, principalmente níquel, que é o foco principal dessa bactéria, desse fungo, quer dizer, e a melhoria do meio ambiente e sociedade, tendo em vista que a poluição ela chega a afetar todas essas vertentes. Falando um pouco sobre a metodologia, o primeiro passo seria localizar os ambientes contaminados com níquel e fazer contato com a empresa responsável, se possível. Também avaliar a localização e a comunidade e se existe casos de intoxicação, vida animal local, biodiversidade. Tendo isso feito e confirmado, a solução seria fazer a biorremediação in situ. A biorremediação in situ é um processo de descontaminação que ocorre no local a ser tratado, e as técnicas in situ geralmente envolvem o aumento da atividade microbiana local pelo acondicionamento da área degradada, que pode ser feito, dependendo do caso, para adição de nutrientes, ajuste no pH e disponibilidade de oxigênio, de modo a propiciar condições favoráveis para a degradação biológica. Explicando um pouco sobre o processo de biorremediação em si, primeiro é necessário preparar o inóculo. No caso, a gente tem que falar sobre os processos os processos anteriores à biorremediação. O primeiro seria a preparação do inóculo para ativação e propagação de micro-organismos, esporos de cultura de no máximo 30 dias. Devem ser semeados também em meio BDA, distribuídos em garrafas de Rhodes, portanto, os esporos devem ser suspensos em água destilada estéril, dos quais uma porção deve ser distribuída sobre os meios solidificados, nas garrafas, com auxílio de esferas previamente esterilizadas. O meio de escultura escolhido para a obtenção desses esporos OBDA, como eu falei, é um meio indicado para, na verdade, ele é um meio indicado para o crescimento de fungos, sendo Detroxy a principal fonte de açúcar simples e batata a fonte de demais nutrientes requeridos para as funções metabólicas. E uma solução de metais utilizando os reagentes metálicos na forma de cloreto, no caso níquel de sulfatos, no caso cobre, zinco e cromo. Feito isso, podemos utilizar o bioreator de agitado STR para obter uma quantidade necessária
significativa, na verdade, de acordo com o tamanho onde se deseja remediar. Feito isso, a gente faz a coleta dessa biomassa, a gente transporta isso e despeja no efluente contaminado para acontecer a biorremediação. Após isso, é necessário a gente avaliar se houve essa absorção, se os fungos conseguiram absorver esses metais. Feito isso, o processo sim chega ao fim. E com isso, se espera que ocorra a remediação do níquel e outros metais, ou seja, o processo de biosorção envolve duas fases. Uma denominada fase sólida, que é o biosolvente, e a outra denominada líquida, o solvente, normalmente a água, que contém uma espécie de solvida, que é o adsolvado, íons metálicos. Deve existir uma finalidade eletrostática entre o biosolvante e o adsorvato, de modo a haver uma atração. Este processo é contínuo, até que ocorra equilíbrio entre a concentração de adsorvato dissolvido em solução e a concentração de solvato presente no biosolvente, que no caso seria a concentração de equilíbrio, promovida pela saturação do adsorvato sobre o biosolvente, que ocorre uma estabilidade da cultura, uma acumulação intracelular e, principalmente, com tudo isso, vai ter uma volta da diversidade local.